o Luiz Alano, ele tá no telefone comigo, é isso? Meu amigo Luiz Alano também, narrador. Ô Luiz, primeiramente, boa tarde. Eu posso, como que faz? É narrador? Porque na minha época era locutor, aí ele é narrador, mas é um fantástico narrador de futebol. Meu amigo Luiz Alano, que também deve estar lá, assim como o Marcão e grande parte das pessoas do mundo todo com o coração aí quebrantado por conta da morte do maior jogador do planeta. Luiz Alano, bem-vindo ao nosso programa, é uma honra tê-lo aqui, meu irmão. Obrigado, Marcão. Boa tarde, meus amigos do SBT, narrador, apresentador, estamos a serviço aí da empresa, né? E, poxa vida, foi um fim de ano para nós do esporte muito doloroso. Se eu sou hoje um apresentador de esporte, um narrador esportivo, eu devo isso ao Pelé, né? Se nós estamos hoje vivendo uma época do futebol brasileiro de grandes contratações, o Grêmio agora está apresentando, chegando em Porto Alegre, o Luiz Soares, um dos grandes jogadores do futebol mundial da última década. Flamengo apresentou agora há pouco o Gerson, campeão da Libertadores de 2019, e tantos outros craques brasileiros vindo para o valorizadíssimo futebol brasileiro hoje, que é o futebol mais valorizado das Américas, ganhando do México, ganhando dos Estados Unidos, no que se paga, no que se rende e no futebol que é apresentado. A gente deve isso à geração Pelé, ao Pelé, que transformou o futebol em outro patamar. Ele trouxe um glamour, além da sua criatividade, do seu talento, da sua genialidade. E se hoje somos brasileiros e por muito tempo, eu não sei se somos mais, eu tenho lá minhas dúvidas, né, do comportamento até de atletas que não compareceram ao enterro, ao velório do Pelé, e ao comportamento por vezes distorcido de nossas torcidas brasileiras, como vivemos o futebol. Acabamos de ter a decepção da Copa do Mundo. Eu vejo que o brasileiro gosta muito mais de ganhar do que de vibrar e torcer a paixão. Mas a gente está aqui para falar do Pelé. Nos últimos dias tem sido difícil e é uma época de uma mistura de sentimentos, né, meu amigo Marcão? Porque a gente fica tão emotivo numa passagem de um ano para outro, envolto com a família, com os filhos e fazendo lá as nossas projeções de um ano que está apenas começando, e tivemos essa pancada, essa notícia do Pelé. Eu não conheci Pelé, eu não tive o autógrafo do Pelé, eu não vi o Pelé jogar ao vivo, até pela minha idade, mas a perda do Edson, a perda do Pelé, foi para mim aqui um depoimento pessoal, como se tivesse perdido um parente. Porque ele, para mim, como um jornalista, apresentador e narrador, um cidadão negro, sempre foi o nosso espelho, o meu espelho. Ele é um rei, ele foi um rei, ele teve um reinado, e para o Pelé hoje não é uma figura mundialmente conhecida. Ele é o Brasil, ele é o Pelé. Eu sinto como se tivesse perdido um parente. É o sentimento que eu tenho e da notícia que eu recebi, junto com os meus familiares, da data da morte dele. Eu fiquei assim, um dia muito triste para mim, e está sendo agora, vendo essas imagens, acompanhando a belíssima cobertura de vocês, sendo difícil ver todo o cortejo e as homenagens justíssimas. Tudo é muito pouco para que ele fez para o futebol, para o Brasil e para o esporte de modo geral, Marcão. Verdade, meu amigo apresentador Luiz Alano, que inclusive está arrebentando aqui no SBT, trazendo um programaço aqui no SBT de esportes. Inclusive, sempre que eu estou em casa, eu estou lá acompanhando o meu amigo Luiz Alano, trazendo muitas curiosidades do esporte, e falou muito bem agora relacionado então ao nosso Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Ô Luiz, você, com a sua experiência, com os seus contatos que você tem, e diante de tudo que nós falamos, diante de toda a cobertura, e alguns jogadores que estiveram lá, que ficaram indignados, que muitos atletas que postaram, falaram que era fã do Pelé, que tiraram foto com o Pelé, que alguns até jogaram em jogos comemorativos com o Pelé, sequer pisaram lá para poder despedir. Eu falo relacionado aos ex-atletas, porque talvez os atuais que jogam fora do Brasil, ontem inclusive entraram em campo jogando e os clubes não liberaram. Isso daí a gente não vai questionar, que eu acho que isso seria uma coisa mais da FIFA, para mim, no meu ponto de vista. A FIFA deveria ter tido mais respeito e ter barrado a rodada do campeonato mundial, aí, de qualquer campeonato mundial, para poder fazer com que os jogadores pudessem vir prestar essa homenagem
para o rei do futebol, mas isso aí eles vão resolver por lá. Mas nós tivemos jogadores que foram pentacampeões, nós tivemos outros craques no Brasil que ficaram apenas em redes sociais e sequer vieram para poder prestar essas últimas homenagens ao rei do futebol. Você concorda com alguns comentaristas por aí que estão revoltados também, alguns blogs que estão criticando esses ex-atletas? Concordo, Marcão, concordo. A gente tem que relativizar um pouco também o fato da data, né? Data de virada de ano, dos voos. Eu até vi uma entrevista do Cafu dizendo que ele tentou voltar para o Brasil, ele passou aí a virada do ano na Europa e não conseguiu. Acho que são duas figuras que precisariam estar, deveriam estar, seriam os últimos dois capitães do Tetra e do Penta, o Dunga e o Cafu. São os mais jovens, né? Quando a gente fala de parceiros, ex-parceiros do Pelé, a gente vai para uma idade bastante avançada, eu consigo até entender. Agora, os últimos dois campeões mundiais, as duas últimas seleções, são jogadores que estão aí em plena forma, em termos de idade, né? Da nossa geração aí de 40, 50, beirando quase 60 anos, está todo mundo bombando em saúde e, de fato, é uma ausência muito forte. Mas o rei, Marcão, é o povo. E o povo está aí nas ruas de Santos. E se fosse fazer, assim como aconteceu com a rainha na Inglaterra, em outras cidades, se levasse, fizesse um cortejo nacional, seria ainda maior. Se fizesse isso no Maracanã, seria vultuoso. Se fizesse aqui em São Paulo, no Morumbi, ou no estádio do Corinthians, ou em qualquer outra parte do Brasil, seria vultuoso, seria grandioso. O problema é deles, né? Eu fiquei bastante chateado, revoltado, como um membro, eu acho que a gente se considera da parte esportiva um membro do mundo do esporte. Então nós acompanhamos a carreira de vários ex-atletas, inclusive agora recentemente, Marcão, você vai lembrar que a própria FIFA, em contrapartida com a Conmebol, junto com a Conmebol, melhor dizendo, fez uma homenagem na Copa do Mundo do Catar ao Pelé, e não compareceu nenhum brasileiro, que estavam muitos jogadores históricos brasileiros, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Kaká, estavam Rivaldo, estavam lá por cachê, né, estavam pagos pela FIFA, e por um convite singelo da Conmebol e da FIFA para fazer uma homenagem num dia sem jogo na Copa do Catar, não tivemos, infelizmente, a presença de nenhum brasileiro. O único jogador ex-atleta foi um argentino, Javier Zanetti, que jogou na Inter de Milão durante muito tempo e jogou algumas Copas do Mundo pela seleção da Argentina. Então, é uma pena, né? Porque se hoje eles estão nessa vida, vivendo da imagem de tetra ou pentacampeões, a gente deve muito ao Pelé. O tetra e o penta passou muito pela geração do Pelé, Marcão.